Olá, irmãos, a graça e a paz. É uma alegria estar com vocês aqui para mais uma live maravilhosa, né? Ouvindo a palavra de Deus. A fé vem por ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus não está presa, amém? E nós estamos falando sobre propósito. E o tema da minha mensagem hoje é Vivendo o Propósito, amém? Deus tem um propósito para cada um de nós. Você não foi criado por acaso. Você não caiu nesse mundo aqui de paraquedas. Deus criou um propósito para você. E logo em seguida, ele cria o propósito, depois ele cria você. Então, antes de você nascer, já havia um propósito. Lá em Gênesis 1, nós vamos ler aqui na versão NVI, vai falar assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Deus cria os céus e a terra, e logo em seguida você vai ver que ele criou, que ele disse, haja luz, e todas as outras coisas foram criadas, e tudo que ele criou era muito bom, porque Deus ele é bom, amém? E aqui a gente vai ver que em Gênesis 1:26, ele disse, então disse Deus, façamos. Aqui Deus ele está dizendo que junto com a Trindade ele criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher criou. Então Deus cria aqui o céu, a terra, logo em seguida ele cria o homem e disse, domine. Amém? O propósito deu a luz ao teu nascimento. O seu propósito foi criado antes da sua existência. E aqui nós vamos ver que logo em seguida, no livro de Gênesis mesmo, por causa da desobediência de Adão, o homem peca, né? E ele é desconectado de Deus, desligado de Deus. Nós somos espirituais. Adão era um ser espiritual, né? Ele ali quando ele peca, ele é desligado, ele é desconectado. O seu espírito desconecta de Deus. Mas logo mais a gente vai ver em Gênesis 3:15, quando Deus disse assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Aqui, o descendente dela, ele já está anunciando que Jesus viria com um propósito de resgatar a mim, de resgatar a você. Amém? Glória a Deus. E aqui ele disse, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Deus aqui está falando que através de Eva viria o descendente, viria Jesus, né, que iria cumprir o propósito dele para nos resgatar, para nos conectar de volta a Ele. Porque Deus ele é espírito e nós somos seres espirituais. A forma de nós comunicarmos com Deus é através do nosso espírito. E aí eu gostaria que você fosse lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, nós vamos ler aqui, onde falam de pessoas que cumpriram os seus propósitos na velha aliança. Aqui nós vamos ler a respeito dessas testemunhas, que fala assim, 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé, ela é a certeza, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Aqui Deus vai começar a falar desses antigos. Quem foram eles? Pela fé, no versículo 3. Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. No versículo 5 vai dizer, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já
Não foi encontrado porque Deus havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. No versículo 6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. No versículo 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, constituiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Noé aqui, ele foi avisado a respeito das coisas. Amém? E logo no versículo 8 vai falar de Abraão. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Pela fé, no versículo 11, Abraão também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, ela recebeu o quê? Poder para gerar um filho. Esse é o nosso Deus, amém? No versículo 13, todos estes viveram pela fé, morreram sem receber o que tinha prometido. Ou seja, eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha prometido. Vamos lá, que tem mais. Nós vamos chegar lá para nós hoje, amém? Então, aqui está falando da fé, que a fé, ela agrada a Deus. E no versículo 17 vai dizer, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou os filhos de José e adorou a Deus. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção a êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. No versículo 39, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados, amém? Aleluia! E aqui esses homens cumpriram os seus propósitos, viveram, passaram por situações adversas? Passaram sim, mas eles, pela fé, eles agradaram a Deus, porque eles cumpriram aquilo, o propósito para qual Deus os chamou. E aqui fala, Hebreus ele é um livro que fala sobre Jesus de uma aliança superior, né? Fala de Jesus aqui como nosso sumo sacerdote. Então, Deus está falando aqui, planejou algo melhor para nós, planejou algo melhor para mim, algo melhor para você, e é dessa forma que você tem que viver. Em Hebreus 12 fala, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, né, que foram todos estes homens e mulheres que cumpriram o seu chamado, o seu propósito, livremos de tudo. Quem tem que livrar somos nós. Nós precisamos nos livrar de todo o peso, de todo o pecado. Nós não somos pecadores, mas nós estamos sujeitos a pecar. Mas nós temos um advogado junto ao céu. Nós temos Jesus que intercede, que entregou o seu sangue, o sacrifício perfeito por mim e por você. E é pela fé
que nós vamos correr a nossa carreira, que nós vamos viver o nosso propósito, amém? Eu me alegro com isso, gente. E aqui vai continuar. Nós precisamos correr e corramos com perseverança. Sabe que Deus, ele cria você. Antes criou o seu propósito, depois criou você. E aqui ele está falando de perseverança. De quê? De ter paciência. Porque quando nós aceitamos a Jesus, não vai ser de um dia para o outro que tudo vai melhorar, não. Nós precisamos ter paciência. O que nós precisamos fazer? Meditar na palavra, assim como ele ordenou a Josué. Medita de dia e de noite. Você precisa meditar, meditar, até aquilo se tornar uma verdade para você. E aí acabou. Não tem mais como viver de outra forma. Você vai correr a sua carreira da forma certa. Paulo fala assim quando Paulo falou sobre correr a carreira, ele estava falando de atletas que se preparavam, é algo que nós precisamos fazer, nos preparar, tirar todo o peso, eles tiravam todas as roupas, tudo que impedia eles, né, de correr, e eles untavam o corpo com óleo. E hoje o que nós temos que fazer? Tirar todo o peso, todo o pecado e ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E ele vai nos dar todas as instruções. Né? Ele vai dizer, vá por ali, opa, sinal vermelho para isso, parou. Então, como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso, como é maravilhoso correr essa carreira. Então, quando você descobre quem é Deus e você se encontra como filho, você vai ver e vai ser revelado a você o seu propósito. E aí você vai correr, sem peso, né? sem pecado. Porque a Bíblia diz que, assim como Jesus é, em 1 João 4,17, nós temos que ser neste mundo como Ele. Como Jesus nós precisamos ser. Se atente para a nova aliança. Se atente para as coisas que Jesus fez. E você precisa ser um imitador dele. Amém? Só que você precisa, né, ir com paciência, e um passo de cada vez conhecendo, sabendo quem de fato ele é, o que ele fez. Não é de um dia para o outro que tudo vai acontecer. Até porque quando a gente nasce de novo, o nosso espírito é recriado. Nosso cabelo continua o mesmo, né? Às vezes nosso corpo continua o mesmo, fisicamente, mas nosso espírito é recriado. Então nós precisamos nos encher da palavra, ouvir a palavra e aquilo se tornar uma verdade. Paulo, nós podemos ver um exemplo de Paulo na Nova Aliança, né? Que ele cumpriu o seu propósito. Ele viveu o propósito dele. E aqui fala em Atos, deixa eu ver, 20 e 24. Abra sua Bíblia em Atos 20 e 24. Aqui em Atos você vai ver toda a trajetória. Lucas escreve Atos, e aqui você vai ver a trajetória de Paulo, você vai ver Pedro, que cumpriu a sua carreira também. É maravilhoso. E Paulo, no versículo 24, vai dizer assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha, isso é para a minha vida e para a sua. Nós precisamos correr a nossa carreira, né, com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Às vezes vão aparecer pessoas que vão dizer: você não dá para isso não. Isso não vai dar certo para você, mas você sabe, porque dentro de você, Deus já colocou, né, sonhos, projetos, e você sabe, né, que Deus tem algo específico para você nessa área. Mas não tem nada a ver com você. O propósito é para servir o outro. É para isso que nós fomos chamados, não para nós mesmos. Tem pessoas que acham que nasceram para poder trabalhar, ganhar dinheiro, eu tenho a minha casa, eu tenho isso, está tudo certo, acabou. Mas elas vivem um vazio, está faltando alguma coisa. E esse alguma coisa é Jesus dentro delas. Esse alguma coisa é o propósito delas. Que muitas pessoas
morreram sem descobrir de fato o seu propósito. Tem um autor que ele fala que no cemitério estão os maiores tesouros. Eu acho, se eu não me engano, é o Miles Monroe, e ele diz que no cemitério estão os maiores tesouros. Estão ali sonhos, estão ali, né, que as pessoas deixaram de viver porque não descobriram o seu propósito. E o seu propósito, você vai descobrir, vai viver em Jesus. Aqui Paulo fala, se tão somente eu puder terminar a minha carreira. E ele fala que o Senhor confiou a ele, né? Confiou a ele que ele saísse por todo mundo e pregasse o evangelho. Que evangelho é esse? Da graça. É o evangelho da graça de Deus. E a graça é Jesus. Amém? Nós precisamos ficar ligados nisso. Que nós somos filhos, que nós somos amados, que Deus ele é bom, que o que Deus tem para nós é prosperidade, né? É bênção, é saúde divina. Todas essas coisas é o que Deus tem para nós. Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Abra o seu coração. Porque em todo tempo que você procurar por Deus, Ele vai estar disponível. Ele vai dizer, meu filho, eu estou aqui. E vá então para o seu secreto, ore ao seu pai, busque se relacionar com Ele, né? Busque essa intimidade com Ele. E quando você estiver ali, você fale com Ele. Fale, pai, qual é o meu propósito? Por que o Senhor me chamou? Só que não vá embora, espere que Ele vai te responder. Espere para ouvir a voz de Deus. Espere para ouvir o seu Pai. E dessa forma você vai correr a sua carreira de forma sobrenatural. Né? Você vai completar o propósito divino de Deus para você. Porque esse é o propósito que Deus tem para nós, um propósito divino. Né? Deus, Ele é amor. Então, nele você não vai ter falta de nada. E você tem esse amor dentro de você, como em Romanos 5 diz, Ele derramou dentro de nós. Então você precisa transbordar deste amor para outras pessoas, servindo aos outros, amando aos outros, porque você não foi criado para você mesmo. Amém? Efésios 1:3 vai dizer assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Então você é abençoado, você não vai ser, você já é. O que você tem que viver é as bênçãos. O que você tem que fazer é viver essas bênçãos, porque você já é abençoado, amém? E tudo que você recebe, tudo que você tem é por causa de Jesus. Aqui diz que Ele nos predestinou. O que é isso? Ele é destinar de antemão, amém? Em amor, Ele nos amou. Deus, Ele nos amou primeiro, né? Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero encerrar falando de um livro do Kenneth Hagin, que é o Plano de Deus para a Sua Vida. Ele tem uma declaração dele que fala assim: o fim de todas as coisas chegou até nós. Precisamos nos tornar sensíveis à orientação do Espírito Santo e pôr em prática o plano de Deus para a nossa vida.
É hora de mudarmos a situação, levarmos a sério o nosso serviço ao Pai e sermos tudo aquilo que Ele quer que sejamos. Depende de você se chegará ou não a cumprir o propósito divino que o Altíssimo ordenou para a sua história. Corra a carreira que Deus lhe propõe. Então depende de você. Depende de você. Deus te deu livre-arbítrio para escolher. Escolha por Ele. Escolha servir a Deus de todo o seu coração. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Amém? Muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês. Que vocês sejam tremendamente abençoados na prática dessa palavra. Que essa palavra encontre uma boa terra e produza 30, 60 e a 100 por um. Amém? Amo vocês.